Lei do ex terceirizada. Vou explicar isso pra vocês aqui neste vídeo. Breno Lopes ajuda o Palmeiras. Fortaleza vence o Flamengo e agora o Verdão se coloca numa condição, quem sabe, de reacender uma chama que estava apagada depois do 3-0 da última quinta-feira, em que colocou o Palmeiras numa situação muito delicada para sonhar com a vaga na final da Libertadores. Pelo menos tem um Campeonato Brasileiro ainda a se jogarem muito e o Palmeiras com uma chance anímica de se recuperar. Então vem comigo aqui neste vídeo que tem apoio da Start para, amanhã você fazer o seu palpite no Palmeiras. Quanto você acha que vai ser Palmeiras e Cruzeiro? O Palmeiras vai se recuperar do baque? O Palmeiras vai voltar a reacender essa esperança do torcedor? Então, vem aqui pra Start, tem o link aí fixado nos comentários que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O seu palpite pode fazer muita diferença nesse momento do Palmeiras. Bora! Vem conosco por aqui! Meu amigo, deixa o seu like por aqui no canal do Facincani e se inscreva se você nunca criticou o Breno Lopes, não é verdade? Então, por favor, deixa esse like aqui para Breno Lopes, se inscreve aqui no canal, me siga aqui também no @Felipe_Facincani no meu Instagram. Porque existe sim uma chamada lei do ex terceirizada. Por que é uma lei do ex terceirizada? Porque a chamada lei do ex é somente quando um cara faz um gol numa equipe da qual ele já vestiu a camisa. Só que essa lei do ex, ela pode ter, digamos assim, um parágrafo, né? Um adendo para um jogador que vestiu a camisa de um clube importante, no qual ele teve uma passagem muito significativa, com praticamente 2 gols de título, né? Um brasileiro em 2023, naquele jogo contra o Fluminense, o gol da final da Libertadores em 2020, e esse clube do qual ele pertenceu está numa disputa direta contra o adversário do qual ele ajudou a vencer, que no caso foi o Flamengo. Então é uma lei do ex terceirizada neste sábado à noite, feita por Breno Lopes na vitória do Fortaleza por 1-0 diante do Flamengo. Uma vitória que trava o Flamengo com 61 pontos, não deixa o Flamengo matematicamente, de forma provisória, ultrapassar o Palmeiras no Campeonato Brasileiro para assumir uma liderança neste final de semana, jogando ainda mais pressão para o jogo deste domingo contra o Cruzeiro. E aí, meus amigos, faz com que o Palmeiras, de novo, possa ter a chance de ter aquele chamado queijo suíço à sua frente. Porque com esse queijo suíço, ele vai ter a faca com esse queijo para cortar e se deliciar caso ele vença o Cruzeiro de novo abrir aquela chamada gordurinha de 3 pontos, que nesta reta final de Campeonato Brasileiro é sempre muito importante e, obviamente, ficar ainda mais líder dessa competição. Então o Palmeiras já tem uma prerrogativa bastante positiva para o final de semana, que é de que ele não perde a liderança do Brasileirão, independentemente do resultado contra a equipe do Cruzeiro, porque o Flamengo tropeçou, perdeu para a equipe do Fortaleza fora de casa. Só que existem outros fatores muito mais importantes do que jogar apenas com esse resultado que, entre aspas, né, se, por exemplo, o Palmeiras não vencer, ele empatar ou perder para o Cruzeiro, limitaria, obviamente, uma possibilidade de deixar uma semana mais confortável. Por quê? Acabei de falar, o Palmeiras vai entrar na semana mais decisiva de 2025. Uma semana em que o clube poderia, não vou dizer dar adeus, mas mentalmente se colocar numa condição muito ruim para a sequência do Campeonato Brasileiro. Caso o Flamengo vencesse o Fortaleza, assumiria a liderança e, obviamente, faria com que o Palmeiras tivesse de forma obrigatória que vencer o Cruzeiro pela matemática para voltar, né,
a ponta da tabela no critério de desempate e também porque ele vai jogar a vida na Libertadores, uma situação muito complicada contra a equipe da LDU, depois daquela trágica, abissal, ridícula, vergonhosa, vexatória derrota por 3-0 lá em Quito na última quinta-feira, e vai precisar de um milagre na próxima quinta, no Allianz Parque, para sonhar com o tetracampeonato da competição ao avançar uma hipotética final. Então, se existe alguma coisa que pudesse tirar o Palmeiras desse limbo, né? Dessa situação depressiva em que o clube se colocou de forma sozinha. Não foi só a LDU, não foi só a Vitória. O Palmeiras se colocou nessa condição porque ele tinha pelo menos uma capacidade de voltar de Quito com um resultado muito melhor do que o 3-0. Pelo menos o Flamengo conseguiu reacender uma chama que estava praticamente apagada. Dá uma motivação extra, dá uma oportunidade do Palmeiras, quem sabe, jogar com menos peso diante da equipe do Cruzeiro e, por que não, a depender dessas pernas um pouco mais leves dos jogadores, começar a mentalmente se preparar, não só para voltar à ponta da tabela, voltar que eu digo é com uma vantagem em relação ao Flamengo matemática, mas por que não plantar a sementinha do jogo diante da equipe da LDU nessa tentativa de um milagre. Então, vamos falar um pouquinho a respeito desse assunto por aqui. Lembrando sempre, se inscreve aqui no canal se você hoje ama mais do que nunca o Breno Lopes. Ah, saudade do Breno Lopes, meu Deus do céu. Então, por favor, se inscreve aqui no canal e deixa like. E também, ó, convido vocês aqui, ó, tá vendo? A Get Up Pacaembu, a conhecer a melhor academia de São Paulo, onde eu treino. A academia que você marca o seu horário para treinar, não é lotada, não tem aquela encheção de saco, revezar aparelho, um monte de gente, ninguém te dá assistência, ninguém te dá atenção. Lá você tem professor particular para te auxiliar ao longo da atividade, você tem máquina de whey protein da Parmalat para te ajudar a se reidratar, você tem nutricionista, você tem massagista, você tem uma aparelhagem de primeira. Conheça aqui a Get Up, entra aqui no Instagram dos caras, pergunte as condições que, claro, tem desconto especial se você falar que veio aqui do canal do Facincani. Mas, pessoal, independentemente de como eu falei, de que o Palmeiras já tem a liderança garantida do Campeonato Brasileiro, pra mim, o Palmeiras tem que usar esse jogo contra o Cruzeiro pra se auto-chacoalhar. Ele se pegar pela camisa, ó, e ficar olhando no espelho e se perguntando: cadê? O que eu fiz de errado quinta? Eu preciso acordar. E pra isso, o Palmeiras precisa vencer o Cruzeiro. Não é só empatar. Empatar é legal, bacana. Mas vencer com a atmosfera que o torcedor vai criar para esses dois próximos jogos e voltar a passar aquela confiança em que muita gente deixou de ter depois do 3-0 contra a LDU. O Campeonato Brasileiro, ele é o segundo plano do Palmeiras na temporada. A obrigatoriedade de metas, o que todo mundo faz questão de que o Palmeiras vença até o fim, lute sem parar, como já diz a música da arquibancada, é a Libertadores. Ninguém investe mais de 700 milhões de reais em reforços somente para ganhar um campeonato nacional. Se o Palmeiras se coloca numa condição de ser uma equipe a se comparar com projetos dos grandes clubes europeus, esses grandes clubes europeus, Real Madrid, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, agora o Chelsea e Liverpool, etc. Esses clubes investem para ganhar Champions. Como aqui na América do Sul, grandes clubes investem para ser campeões da Libertadores. Só que para começar a voltar a sonhar com a Libertadores, em que eu falo que para mim a LDU está na final, porém, o Palmeiras, como eu brinquei na minha live de pós-jogo da quinta-feira, ele vai precisar dar um golpe para chegar à final. O que seria dar um golpe para chegar à final? No improvável, quando ninguém espera, quando obviamente
tá tudo consumado, ele vai lá, vai arrancar a LDU da final e vai se colocar à disposição de jogar contra Flamengo ou Racing? Para que isso aconteça, é obrigatório vencer o Cruzeiro. Lembrando que o Palmeiras vai ter o Alan de volta. Alan que seria julgado pelo STJD. Aliás, ele foi julgado, pegou 2 jogos, só que o Palmeiras conseguiu o tal defeito suspensivo. E ele é um jogador muito importante para poder participar desses 2 jogos. O Alan tem entrado nas partidas e mudado o semblante do Palmeiras. Rafael Veiga não pode entrar em campo. O Maurício entrou relativamente bem em alguns jogos, contra o Flamengo não foi tão bem assim. É um bom jogador. Mas o Alan seria uma grata surpresa para esse domingo, porque, inclusive, ele fez o gol de honra do Palmeiras contra o Cruzeiro do Mineirão. É um jogador agudo, é um jogador de velocidade, é um jogador de imposição física. É um jogador tático. Ajuda bastante na marcação do lado direito, mais que o Maurício. Não dá nem para comparar muito mais que o Veiga. E, portanto, essa chegada do Alan para o final de semana poderia ser uma grande somatória do Abel. Voltar a ter o padrão de jogo e a escalação que deu certo, inclusive contra o Flamengo. Em que o Palmeiras perdeu, a gente sabe, no apito, naquela desgraça que foi aquele cara que eu me recuso a dizer o nome, e também em erros individuais. Erros que não deveriam ter tirado, por exemplo, o Bruno Fux da zaga, que fez falta contra a equipe da LDU. O Aníbal, naturalmente, está fora porque está em recuperação de um edema na panturrilha. Vai jogar o Emiliano Martinez, que fez um jogo horroroso contra a LDU, mas que amanhã precisa tomar aquele chamado beliscão para ver se acorda. E aí, talvez, tendo Alan, o Andréas Pereira, o meio-campo volte a ter um pouquinho de força, mais revigorado. Mas isso tem que ser atuado na palestra do Abel. Vencer e convencer. Ganhar um jogo de forma categórica do Cruzeiro. Mesmo que seja por 1-0. Mas o categórico é na atitude. É voltar a olhar o Campeonato Brasileiro e não dar margem de novo para que adversários possam tirar do Palmeiras essa chance de ter um título ainda na temporada. Que não seria o perfeito ideal, já falei, a obrigação e todo mundo quer a Libertadores. Mas, se sobrar esse, entre aspas, chamado prêmio de consolação, que o Palmeiras pelo menos tenha a dignidade de ainda buscá-lo. É jogar justamente com essa palavra que eu citei, dignidade, honra contra o Cruzeiro. A honra de uma vitória, a honra de se colocar de novo como mais líder ainda no campeonato, de tirar de ser no próprio Cruzeiro numa briga pelo título, porque uma vitória do Cruzeiro recolocaria o time mineiro, que é bom e é forte, é muito bem treinado pelo Leonardo Jardim, nessa competição. Jogaria uma carga de pressão gigante no Flamengo para a próxima quarta-feira, que venceu o Racing por 1-0, tem uma vantagem, mas não é uma vantagem enorme como vem a LDU para São Paulo segurar diante da equipe do Palmeiras. Um Flamengo que teve um desempenho fraquíssimo, sem o Pedro, o Flamengo perde muito na referência ofensiva. E aí, jogando sem o Pedro diante do Racing e com a atuação que teve, se repetir basicamente o que aconteceu, acredito que não, mas se o Flamengo jogar com esse padrão de ser uma referência à frente, um time sem um jogador com a capacidade de finalização do Pedro, e dependendo de atletas que não têm, né, essa aura como o grande camisa 9 do Mengão tem, existe até uma chance do Racing buscar um resultado e avançar uma decisão e tirar o Flamengo na semifinal da Libertadores. E aí, jogaria ainda mais uma energia positiva para quinta-feira, para o torcedor do Palmeiras tentar acreditar. Então é um jogo em que ele tem um semblante anímico, fundamental para essa temporada do Palmeiras. Vencer o Cruzeiro significa dar de novo uma esperança que eu tô muito cético, mas eu adoraria que ela acontecesse, é claro. Eu ainda tô cético, mas talvez amanhã eu possa mudar de opinião. E para mudar de opinião neste domingo, é preciso que o Palmeiras vença o Cruzeiro e mostre que ele apagou de vez por todas aquela vergonha que aconteceu em Quito e vai voltar a jogar no ritmo de uma equipe que
nesses últimos jogos, antes desse 3-0 lá no Equador, e até mesmo diante do Flamengo, em que ele perdeu e caiu de cabeça erguida no Maracanã, uma equipe que se remoldou e voltou a dar muito orgulho ao torcedor por estar em duas frentes tão importantes como o Campeonato Brasileiro e também a Libertadores. A remontada, a virada da próxima quinta-feira, esse sonho começa neste domingo. Então que Abel e seus comandados tenham prestado bastante atenção de que até o Flamengo, tão intocável, tão elogiado, tão colocado acima do bem e do mal, também dá margem de oportunidade para poder se complicar. E o Palmeiras, que conseguiu se complicar sozinho, também tem que ter a capacidade de entender que o Flamengo serviu de um grande trampolim neste domingo para o Palmeiras voltar a se catapultar por uma condição bastante especial. Bora! Vamos ver o que acontece.